Paz do Senhor Jesus, classe dos discipulados, aos nossos amigos que também têm participado com as nossas aulas. Estamos aqui hoje para tratarmos a lição 6 e a lição 8, né? Não passei a aula no tempo que era para ter, conforme o combinado para o nosso diretor Herbert, porque também vimos que a lição 6 e a lição 8, uma puxa a outra. E eu orei muito ao Senhor e pedi a Ele uma direção para que tocasse em meu coração para fazer um convite para alguém trazer aqui para nós comentários dessa lição. E o Senhor colocou no meu coração a irmã Gleise, serva do Senhor, que é advogada, doutora Gleise, serva do Senhor, professora da EBD dos Júniors. E quando eu passei para ela, eu disse: Gleise, como que o Senhor me tocou no meu coração para que você ministrasse conosco nesse dia. E de pronto ela sentiu e veio aqui me ajudar. E eu louvo a Deus assim pela tua vida, Gleise, por ter aceito esse convite. E eu tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas. A lição 6 fala sobre honestidade com as palavras. E a lição 8, ela nos traz sem hipocrisia, mas com a verdade. E é muito interessante aqui que eu disse que as duas coisas, Gleise, acaba falando ao mesmo tempo. É porque a honestidade com as palavras, tem aqui uma meditação que o autor nos traz, que fala: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. E a 8, ela entra, meditação. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O que nos traz assim desse encontro, Gleise, que eu quero perguntar para você? Como serva de Deus, já sabemos, mas agora, como é a atuação de uma serva de Deus num cargo de advogar uma causa com uma sociedade, ou cristão ou não cristão, porque nós estamos abrangendo os dois níveis, né? O cristão e o não cristão. E eu acredito que você deve ter experiências para nos passar diante disso, porque às vezes a pessoa fala uma palavra e muda contexto, ou tem uma apresentação, e eu vou deixar aí com você para nos trazer essa sua experiência aqui para nós. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Primeiramente a Deus, porque eu sei que já estava na agenda dele. E segundo, ao pastor Demétrio, né? Porque nós estamos debaixo da bênção dele. E a você. Sabemos que não é fácil fazer as coisas do Senhor. Sabemos que vem muitos impedimentos para que nós não venhamos falar da palavra dele. Então eu gostaria de agradecer a confiança e que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer e que tudo que nós venhamos conversar aqui venha a ser por algo muito maior do que nós possamos imaginar, para que o reino dele possa crescer cada dia mais. E não é fácil. Como serva do Senhor, como profissional, eu sei que por vezes algumas pessoas interpretam, mas não tem que ser assim, não tem que ser assado. E aí você vem os princípios como evangélica, né? E aí vem a sua profissão. Você pegar os dois e fazer caminhar junto é muito difícil. Muito difícil porque as pessoas, quando ela chega até o advogado, ela chega com um problema e ela simplesmente pega o problema dela e fala: tome, resolva. Olha, tá aqui os meus problemas, eu quero que você resolva. E quando ele acaba fazendo isso, eu sempre digo para os meus clientes: você está colocando a sua confiança numa pessoa que é carne, como você. Então, muitos já da nossa igreja, já tive o prazer de poder
fazer o trabalho da forma que o Senhor conduziu, porque eu sempre falo que eu sou advogada aos olhos humanos, mas eu sou uma eterna estagiária de Jesus Cristo, amando dele, para levar a palavra dele e para demonstrar para as pessoas que por muitas vezes você tem um problema, mas você tem que deixar o carnal do lado, você tem que pegar o seu problema, levar para um profissional, mas antes de você levar para o profissional, você precisa levar para Jesus Cristo. Porque quando você leva para Jesus Cristo e você tem a honestidade de contar, a veracidade, de passar o que de fato aconteceu, Jesus está no negócio. Porque quando o cliente ele chega até o profissional, ele chega contando a história, que eu falo que são as 3 verdades, né? A minha verdade, a verdade dele e a verdade verdadeira. E aí você pode falar assim, tá, mas como cristã, qual é a verdade que você procura? Eu procuro a verdade verdadeira. Porém, eu não consigo sondar o seu coração para saber se aquilo que você está me passando é verdade. Eu não consigo, eu não tenho esse poder. Então, eu procuro, quando os clientes chegam ao escritório, eu sempre digo para eles, vamos lá, o que te aflige? Qual é o teu problema? E antes de levar para o judiciário, como muitas pessoas imaginam, não é assim que é feito. Antes, porque a palavra do Senhor nos fala, né, que tudo você tem a necessidade de levar para o judiciário? Não. Muitas vezes a pessoa ela chega até o escritório e na cabeça dela é um problema que tem que ir para o judiciário e eu como profissional vejo que eu consigo resolver conversando com a outra parte, às vezes conversando com aquela pessoa para que ela libere o perdão e não tenha necessidade dela mover um processo, levar ninguém para o fórum. Então a primeira coisa que eu faço com o meu cliente quando ele chega no escritório, eu sempre digo, e muitos que vão ver sabem que eu faço isso mesmo, que não é contar balela não. Você já contou o seu problema para Deus? Ele mandou você trazer para que eu possa resolver ou tentar resolver? Então, como cristã, eu sempre coloco Deus acima de tudo e de todos. Eu sou uma mera estagiária dele. E como estagiária dele, eu não posso tentar separar o meu evangelho do meu profissional. Eles têm que andar juntos. Tem a necessidade, tem que caminhar juntos. Por que que tem que caminhar junto? Para que nós não venhamos sair do sim e do não. Exato. Porque o cliente, quando ele procura o profissional, ele acha, às vezes eu como profissional, eu me deparo e falo, aqui acabou a história. Mas não, aí vem a mágoa, aí vem a raiva. E aí ele quer colocar vírgula onde não existe vírgula. E tá, e você, Gleice, como fica como cristão? Como cristão eu falo para ele, olha, eu entendi que foi até aqui. Por que você está colocando uma vírgula onde existe um ponto final? E aí é onde vem, às vezes, a dificuldade de trabalhar na área que eu milito. Imagina. Por quê? Porque as pessoas, quando ela procura o profissional, elas não querem ver, ouvir aquilo que realmente tem a necessidade. As pessoas, elas querem chegar, entregar o problema, e aí elas sabem que elas não têm condições de resolver aquele problema, sabem que você também não tem, porque a maioria das vezes, muitas vezes, a falta de você se colocar no lugar do próximo, a falta de você liberar um perdão, a falta de você realmente contar a verdade. E aí vem a grande dificuldade. E como serva do Senhor, todos os que passam pelo escritório, eu falo, Senhor, que não venha ser eu, mas que venha ser o Senhor na minha vida. Para que essas pessoas, elas venham entender que é o Senhor que capacita, que é o Senhor que coloca o ponto final onde tem que ter ponto final, e às vezes eu e você quer colocar vírgula, porque o judiciário ele está abarrotado de processos, porque muitas vezes nós colocamos o nosso eu sobre a verdade. Sabemos que a verdade não é aquela, mas nós queremos fazer o quê? Nós queremos, não, eu preciso fazer porque eu quero que ele fique mal, eu quero me sobressair, eu quero estar melhor do que ele. Então eu como profissional, eu coloco essa palavra que é a palavra que ela nunca cairá no chão. Ela é a palavra que, por mais que é a sabedoria que o Senhor me dá, porque eu sou totalmente limitada,
Eu posso pegar um processo, eu estudo, eu me mato, e quem me conhece sabe que eu faço isso mesmo. Eu dou o meu melhor, porém às vezes o meu melhor não é o que é o melhor para você. Então o que eu quero dizer da honestidade é: leve para o profissional aquilo que você sabe que realmente tem um ponto final. Não coloque vírgula onde não existe. Porque a partir do momento que você coloca a vírgula onde não existe, você dá uma legalidade. Você abre a brecha para que as coisas não aconteçam da forma que o Senhor quer. Exato. E por vezes você vai falar: aquele profissional, aquela profissional. Não é aquele profissional, não é aquela profissional, é você. O advogado, ele não tem o poder para entrar no seu coração, entrar na sua mente e saber a terceira verdade, que é a verdade verdadeira. O advogado, ele trabalha com as informações que você leva para ele. Então, a honestidade das palavras. Qual é a verdade que você leva? Qual das três? É a sua verdade? É a minha verdade ou é a verdade verdadeira? Ah, mas eu como advogada vou mentir? Não, eu não vou mentir. Eu vou passar para o papel aquilo que você me passou. Então, nós temos que ter comprometimento não com o nosso eu, não com a nossa verdade, com a palavra do Senhor, em levar para o judiciário aquilo que de fato tem a necessidade de ser colocado no papel, de levar para um litígio. A minha preocupação é sempre em agradar a Deus. Ah, mas vai dar um resultado. Eu estou na minha honestidade, porque eu estou passando para o papel aquilo que você me passou. Se você está mentindo, é você e Deus. Porque eu, como profissional, como eu disse, vou sempre dizer e falo para os meus clientes, eu não tenho como entrar no seu coração, na sua mente, saber se é verdade ou não. Mas Deus, Ele tudo pode, Ele tudo vê. E a minha preocupação sempre foi e sempre será em seguir a palavra do Senhor. Ah, tá, Gleice, mas e a pessoa que você está trabalhando para ela? Muitas vezes ela esquece a palavra do Senhor. Eu não esqueço, porque eu sempre tento trazer para a pessoa a memória dela, tudo que for fazer com excelência e cuidado. A lei da semeadura. Exato. O que você planta hoje, você vai colher amanhã. Por vezes você acha que eu vou colocar uma vírgula onde não existe, essa vírgula pode atrapalhar famílias, vidas, e você vai pagar por isso. E você como profissional, conscientizo o cliente sempre digo para ele: qual é a verdade verdadeira? Tenta me passar. Eu falo que eu faço a peneira, né? Eu pego e tento puxar a verdade verdadeira. Você sempre consegue? Não tem como assegurar isso, porque eu não conheço o coração de ninguém. Só Deus tem o poder para conhecer o coração das pessoas e para saber de fato qual é a necessidade e qual é a terceira verdade, que é a verdade verdadeira. Mas como cristã, eu digo para vocês que eu procuro a terceira verdade. Às vezes consigo, às vezes não consigo, porque eu sou limitada ao nosso Deus, Ele é ilimitado, mas que nós temos que nos conscientizar que as nossas atitudes geram reações. E essas reações, elas podem trazer frutos que talvez você não esteja esperando. Mas, como que eu vou ter um fruto bom se eu tive uma reação que eu sei que eu não deveria ter, que é uma reação mentirosa? Porque eu chego em você, eu te dou um tapa. Dou um murro. Deu um murro em você. Deu um murro. Aí quando você vai contar para o profissional, me deu um murro, me jogou no chão. Você faz eu estava história lá, você conta a sua história, mas essa história, ela é fiel ao que aconteceu? Só esquece até de testemunhas, né? Porque sempre tem alguém assistindo. E muitos, o que eu percebo, às vezes a pessoa fala assim, né? É até engraçado. Eu não preciso de testemunha. Deus é a minha Deus testemunha. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Eu falo, Deus sabe de tudo, Deus tudo vê. E aí nós começamos a lembrar da palavra, né? Até o Salmo 119 de cor, né? Sabe. É impressionante. E aí você fala assim, Deus tudo vê, Deus tudo pode, Deus tudo faz, mas agora está nas tuas mãos. Aconteceu uma situação com você
e eu preciso que você faça a peneira da verdade. Passa para mim o que de fato aconteceu, para que eu possa levar para o juiz. Porque vejam bem, às vezes o ser humano acha que ele tem que enfeitar, que ele tem que contar uma história, e ele coloca uma florzinha aqui, uma florzinha ali, uma vírgula aqui, uma vírgula lá. E quando ele se depara com o magistrado, com o juiz, ele começa a se apegar nesse contexto, nessas informações que você levou, que a maioria das vezes não era necessário. Se você simplesmente contasse só a verdade, sem querer florir, era tudo mais fácil. Só que o ser humano não é assim. E o que eu me deparo é que quando as pessoas colocam vírgula onde não existe vírgula, e quando elas chegam na presença do magistrado, depois da vírgula, elas se perdem totalmente. Então, honestidade com as palavras. E aí era uma história que deveria ter um sim e tem um porém, um todavia, contudo, que nós brincamos muito na nossa área, né? Todavia, porém. E quando você coloca vírgula onde não existe, você também colhe. Porque é a reação, ação e reação. E por vezes a pessoa, ela acha que ela tem que ganhar, e de fato ela tem mesmo, ela tem. Só que como ela colocou uma vírgula onde não existia, ela não leva aquele. Pode prejudicar todo o processo. Além de prejudicar todo o processo, ela se prejudica. Exato. Porque era uma coisa que ela poderia ter uma êxito, causa ganha. Como dizem, né, no mundo aí, falar, o processo é ganho. Eu digo, veja bem, calma, não é assim, mas eu tenho direito. Sim, tem, você é amparado pela lei. Mas para você ser amparado pela lei tem um contexto muito grande, que por vezes você coloca o seu eu e aquilo que de fato era seu direito você perde. Então que nós venhamos como cristãos, e tem muitos amigos que são evangélicos, né, que buscamos a Deus, que nós venhamos ter, no escritório eu digo que eu tenho as pessoas até dão risada, eu falo que eu tenho uma peneira, eu falo, tá, vamos peneirar aqui, vamos dar uma peneirada e vamos pegar a verdade, tentar pegar a verdade. Então eu acho que como cristã nós precisamos, antes de ser advogada, profissional da área do direito, eu nunca posso esquecer que eu sou cristã. Em tudo, né? Em tudo. E quando você esquece, porque, peraí, vou deixar de ser cristã agora, e agora é o que as pessoas usam, né? A doutora Gleice. Calma. Um minuto. Não. É um tempo. Fica quietinha aí, Jesus, que eu vou só fazer isso aqui que eu sei que é errado, depois eu volto a ser cristã. Não. E aí você cochila em dois pensamentos, né? Nós não podemos e não devemos. Nós nunca podemos esquecer, antes de eu ter a minha função, de ter a minha profissão, eu sou cristã. Só que não dá para separar, não pode separar. E misturar também, né? Jamais. Então eu não posso chegar para uma pessoa e falar assim, ela me conta o problema dela, tá, vamos contar isso. Não. E tem pessoas, às vezes, que é tão habituada a falar mentira. Nossa. Que se tornou... a mentira faz parte dela, ela não consegue. Ela não tem mais a mentira tem ela. Já tem ela. E isso é muito sério em todos os sentidos, porque até nós comentávamos um pouco antes sobre a responsabilidade até naquilo que compramos. É igual você falou, nós só podemos determinar que algo é nosso a partir do momento que nós temos comprovado que nós efetuamos um pagamento, né? Tipo, ela me deu até o exemplo dessa xícara. A xícara é minha, tá paga, graças a Deus. E o que acontece? Ela é minha, já tô resolvida. Então pode chegar muitas coisas que a pessoa afirma, eu paguei, eu comprei e tá toda enrolada, né, Gleice? Sim, eu costumo dizer assim, às vezes vou até utilizar a xícara mesmo, né? Às vezes você vai até um determinado estabelecimento e aí você compra, né? Por vezes você pode comprar com cartão de crédito, tá pago, entre aspas, né? Vem a fatura, vai vir a fatura. E aí, por vezes a pessoa chega e fala assim, eu comprei, eu paguei. Eu falo, sim, você pagou? Deixa eu ver o comprovante. Uhum. Foi com cheque. O cheque foi compensado? Não foi. Então você não pagou por aquilo.
Ah, não, paguei. Não, pagar é quando de fato o cheque ele é compensado. Então, na área do direito, nós costumamos dizer assim, você tem a posse, e o direito você adquire quando verdadeiramente você cumpre com o pagamento. Aí a obrigação ela foi cumprida, aí você tem posse e direito. Quando você tem só isso aqui, você foi até o estabelecimento, você comprou e você não pagou, você tem a posse, porque está na sua posse. Mas era uma posse mansa, pacífica e direta? Aí o profissional vai verificar. Não sei. Então, o que eu percebo é que, por vezes, nós vivemos num mundo hoje onde as pessoas, elas querem ter. Mas para ter, ela esquece do ser. Quem sou eu? Por que eu vim a esse mundo? Para quê? Qual é a minha finalidade? É em ter ou ser? Então, o ter que é onde nos traz muito problema. Porque aí você quer ter para mostrar para alguém e você esquece de onde você veio, quem você é, amando de quem você é. Você deixa de ser você para você ser aquilo que o mundo lá fora quer que você seja. E para você ser aquilo que o mundo lá fora quer que você seja, você muitas vezes você se afasta da palavra de Deus, dos princípios, e é onde nos traz muitos problemas. E como profissional eu tento conscientizar a pessoa de quem verdadeiramente ela é. Para que você veio a esse mundo? Ah, eu aceitei Jesus como único, exclusivo Salvador. Você aceitou, você vive, você tenta viver a palavra. Eu não estou querendo dizer que nós não erramos. Eu erro muito, muito, muito. Todos os dias eu falo, Senhor, que eu erre hoje bem menos do que eu errei ontem. É fácil? Não é fácil. Na minha área como profissional, não é fácil. Porque por vezes, quando eu me deparo com algumas situações, o Espírito Santo de Deus já testifica e fala, isso é tudo mentira. E como você faz como profissional? Eu tento buscar da pessoa a verdade. Mas não é fácil. Não é fácil você viver no mundo que nós vivemos hoje, onde os valores são invertidos, onde as pessoas querem somente demonstrar aquilo que os olhos humanos, aos olhos dela precisa ver, e muitas vezes não é assim que tem que ser. É um contexto totalmente equivocado do que o cristão tem que ter, da forma que o cristão tem que ser, mas... Eu vi, passou nos comerciais aí, raro TV ligada, mas quando dá a gente acaba conseguindo ver alguma coisa, e também noticiários sobre algumas empresas de marketing estão investindo na identidade. Eu não estou me lembrando agora o nome de uma marca de tintura que fala da mulher ter a sua identidade, não perder a sua essência, a sua identidade. O que muitas das vezes acontece até no nosso mundo cristão é as pessoas estarem perdendo a sua identidade, esquecendo de que são cristãos, servos de Deus, que vivem da palavra dele e se adequando ao mundo, à novidade, à moda, ao que tem surgido, não é, Gleice? Sim, muito. E acaba falhando com isso, porque você vê noticiários de pessoa que extermina o outro para pegar o dinheiro do seguro, sabe? Você vê que coisas assim, situações que compromete vidas só para viver um prazer de status, mostrar, ou tem até aquelas falas de iate, assim, que eles gastam horrores e tal para exibir um perfil no Instagram, no Face, mostrar uma vida que não tem, e se amarrota em dívidas, né? Outra coisa que aqui a revista também nos ensina até em nosso meio, vamos comprar, ajudar aquele irmão, aquela pessoa que está vendendo, vamos ser honestos em pagar aquela pessoa. Falar, olha, eu peguei dia tal, acertar ou conversa, porque as pessoas muitas das vezes esquecem que aquilo ali também é um ganho para aquela pessoa, né, Gleice?
e acaba trazendo uma falha. E o que nós vimos hoje é o quê? Que querendo ou não, as pessoas nos sinalizam, mas é cristão. Então tudo vai para a igreja, é crente que está devendo, é crente que... Então tudo nos sobra nesse sentido. E vamos passar aqui, Gleise, para nós aqui, a hipocrisia, sem hipocrisia, mas com a verdade, né? Que é interessante, porque o tempo está correndo, Gleise, já foram 25 minutos, né? A gente tem uns 35 minutos para falar, então a gente não percebe, tá tão gostoso que acaba, né, se envolvendo. Aqui na parte 3 dessa parte, Gleise, diz assim: Deus vê o bem que fazemos em secreto, né? Um dos títulos aqui que ele fala é que Jesus, ele usa, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Ele também coloca aqui, ó, esmola sem hipocrisia, ajudando o próximo sem alarde. Eu vou lendo esses temas aí porque vamos correr, e fala assim que Deus honra os seus filhos que o honram com as suas vidas, com suas palavras, com suas ações, com sua dedicação sincera e apaixonada. E Deus, ele é galardoador dos que o buscam sinceramente. Você relatou a história de um jovem que te procurou para uma causa, mas você viu que esse jovem, ele teve vitória porque também, antes de procurar a Gleise para aquela causa, ele disse que confiava no juiz dos juízes, que é o nosso Deus. E a Gleise, ela deu, você pode contar assim por cima, Gleise, essa vitória tão linda que ele ganhou? Teve uma situação de um cliente que me procurou, e aí quando ele chegou ao escritório, ele falou assim: olha, eu fiz uma coisa que aos olhos humanos é muito feio. Eu falei: sim, me conta, o que aconteceu? E ele me contou a situação. Eu falei: de fato, uma coisa que vai trazer muito prejuízo para algumas pessoas. Só que ele falou, o que ele falou, e eu guardo aquela palavra, até a frase, né, até hoje, ele falou: eu me arrependi. Eu falei: você se arrependeu? Ele falou: sim. Eu perguntei: você pediu perdão para Deus? Ele falou: eu pedi perdão para Deus e pedi uma nova oportunidade para eu mostrar para ele que eu não vou mais errar nesse sentido. Eu falei: que bom. Falei: então você fez o que a palavra do Senhor nos diz. Você pediu perdão para ele, se arrependeu dos seus pecados. Agora você disse que você é servo do Senhor. Agora está na hora, você teve uma atitude, você vai vir ações por conta da sua atitude. Mas quando ele me falou aquilo, eu falei para ele: você colocou a sua confiança na minha pessoa como profissional para tentar resolver esse problema, ou a sua confiança está no Senhor? Ele falou: não, minha confiança está em Deus, mas eu sei que ele vai te usar. Eu falei: amém. E eu senti que ele falou aquilo de todo o coração dele. Sabe quando? Porque tem muitas pessoas que falam assim: eu confio em Deus. Da boca para fora. Da boca para fora. Porque aí quando chega no escritório, eu como profissional, na hora eu vejo que a confiança dela não está em Deus. A confiança está num bom advogado que vai fazer ou deixar de fazer. Só que bom é Deus. Deus é bom. Eu sou limitada. Eu posso estudar o tanto que for. Se não for da vontade de Deus, quando eu chego naquela situação, o Senhor, ele trava a minha boca, não sai nada. Porque o Senhor não quer. E a situação daquele rapaz foi muito, assim, me marcou bastante, porque eu estudei muito o processo dele e eu falava assim pra ele: olha, eu não vejo uma saída a não ser essa. Eu só vejo essa saída. Ele falou: amém. Amém, eu confio em Deus. Ele falou: eu confio em Deus. Ou seja, ele queria dizer assim pra mim: eu confio que ele tá me dando uma nova oportunidade para fazer diferente. E aí chegou no fórum, montei o processo, chegou o dia da audiência. Normalmente quem me conhece sabe que eu não entro em nenhuma audiência sem antes conversar com o meu cliente e falar: independente da sua religião, vamos pedir para Deus ir com a gente, para que quando a gente entre naquela sala ele já esteja lá. Então quem me conhece sabe que é hábito, né? E aí oramos, né? Ele
praticava da mesma fé que eu, então a oração foi muito mais fácil. Oramos, entramos na sala, e aí no fórum todo aquele juiz ele é conhecido como o juiz mais bravo. Poxa. E aí eu cheguei e falei pra ele, olha, você tá na mão de um juiz que é muito bravo. Ele falou, não, meu juiz é Jesus Cristo. Amém. E o processo foi indo, deu quase 2 horas de audiência, chegou no final, como eu sou totalmente limitada, eu falei, bom, a situação para esse rapaz não tem como ficar boa, vai ficar menos mal, mas boa não tem como. E aí o juiz falou, vou sentenciar, ou seja, vou dar a decisão. Eu olhei para ele e falei assim, agora o juiz vai sentenciar, vai vir o que ele acha de tudo isso. Ele falou, tudo bem, confio em Deus. Ele sempre falava, confio em Deus, fala, né? E o juiz começou a digitar, aí ele ficava lá digitando. Eu aqui, da mesma forma que eu estava aqui, o cliente aqui e o juiz na outra ponta. Num determinado momento o juiz falou, doutor, eu falei, pois não, excelência. Ele falou, olha, não sei por quê, mas eu vou fazer diferente do que eu estou habituado a fazer. E naquela hora o rapaz, ele olhou pra mim, ele olhou e falou assim, eu sabia que Deus não ia me deixar. Eu pedi pra ele uma nova oportunidade, ele me deu essa nova oportunidade. Então o que ele fez? Ele colocou a confiança dele, não, eu, Gleice, comedora de arroz e feijão, como todos, né, limitada. Ele colocou a confiança dele naquele que é ilimitado, no grande eu sou. E isso é muito importante, porque muitas vezes eu vou pro fórum com pessoas que se diz cristãos há 10, 20, 30 anos, e quando vai entrar, já tive situações do cliente falar, Jesus, fica aqui que agora eu vou lá e eu vou contar mesmo. Meu Deus. De querer tirar Jesus da situação, porque sabia que ele não estava naquela situação. Tipo assim, Jesus, fica aqui, tá? Fica aqui que eu vou lá e vou resolver do meu jeito. Meu Deus. E também e aí é um contrassenso, né? Porque aí você pega um rapaz que acabou de levantar as mãos, aceitar Jesus como único, exclusivo Salvador, com uma postura totalmente diferente daqueles que às vezes são 30 anos, 20, 50. Felizmente. Então, é hipocrisia, né? É hipocrisia você querer tirar Deus da situação. E o que é engraçado é que aí na hora que você quer mostrar para as pessoas, ai, tá vendo? Ó, aí na hora de testemunhar, você testemunha da forma que de fato aconteceu? Não. Você mentiu, você fez isso, mas aí você não conta isso, porque não pode, as pessoas vão ver. Hipocrisia com a verdade. Porque sabemos que a verdade não é essa. Você contou uma coisa e viveu outra. E viveu outra totalmente. Não tem fidelidade. Então, aí o rapaz, ele teve uma nova oportunidade, o Senhor na vida dele, serve ao Senhor de todo o seu coração. E a única coisa que, quando eu saí daquela audiência com ele, eu falei assim pra ele, obrigado. Ele falou, por que obrigado? Eu falei, por deixar mais uma vez eu ver o Senhor trabalhando na vida das pessoas. Muitas vezes eu e você, nós achamos que Deus, Ele é o nosso servo. Quando na realidade nós é quem somos servos dele. E nós queremos falar assim, trabalha desse jeito, faz desse jeito. E esquecemos que o poder é dele. É como ele quer. E aí você faz alguma coisa, o profissional faz, dá um resultado, aí ele coloca quem em evidência? O profissional. E esquece daquele que realmente fez. Que ganhou a causa. Então, eu sempre digo que eu venha ficar pelos bastidores. Eu não tenho necessidade, nós não temos a necessidade de querer se aparecer. Que nós venhamos diminuir, quem tem que crescer nas nossas vidas é Ele. É Ele. O que essa dá, essa não pode. Eu vou dar um saquinho de arroz. Tô dando um saco de arroz. Foto. Será que Jesus Cristo, ele recebe isso? Imagina. Será? Pelo ensinamento, não. Não. Pelo ensinamento, eu acredito que não. Mas que nós venhamos verdadeiramente, quando você sabe o que Deus, ele faz na sua vida. A glória é dele. Não queira dar glória para o homem. A palavra do Senhor fala, né? Dai honra a quem tem honra. Sim, tem que ser honrado, sim. Mas nunca se esqueça de quem realmente fez na sua vida.
Coloque, olha, aquele profissional foi usado por Deus, mas quem fez foi Deus. Exato. Ele foi apenas um instrumento, mas a honra e a glória é do Senhor. E que nós venhamos ter isso mesmo. Saber que somos limitados em toda a sua situação, em toda a sua profissão, independente de qualquer que seja. Você é totalmente limitado. Somos e muito. Deus. Somos e muito. Mas o nosso Deus, ele não é. E é uma coisa, na minha profissão, muitas das vezes chega o familiar, vê o querido dele naquele leito, numa alta complexidade, gravíssimo, sabemos que pode evoluir a óbito, está numa situação lamentável e pergunta para nós, e aí, vai viver? Como que vai ser? Eu aprendi uma frase do bispo, nosso bispo Samuel Ferreira, que eu guardo comigo. O homem, ele coloca a vírgula, Deus dá o ponto final. Então, no momento da minha profissão como enfermeira, eu posso usar a vírgula em algumas situações. Então, eu sempre falo com a pessoa o seguinte, olha, ainda é uma vírgula. Deus não deu ponto final. A pessoa está respirando, está por base de ventilação, enfim, mas ele está ali ainda, ele não foi. Então quem sou eu, Gleise, para determinar alguma coisa? Então eu não entro com a palavra sim ou não, mas a minha crença em Deus, que nos criou, que nos formou, que nos conhece e que é o Criador de todas as coisas, que tem um tempo determinado da nossa existência. Eu não tenho como chegar para alguém e tirar a esperança, tirar a fé. O pessoal fala, mas eu falei, não, gente, quem sou eu para roubar aquilo? Então a gente precisa ser na vida também empático, né? Ter empatia com o nosso próximo, principalmente nesses momentos que a gente está vivendo cada dia, aumentando o número de mortes por padrão respiratório. Eu sempre falo que não dá mais tempo de brincar. A questão de nós trazermos para as nossas vidas a sinceridade com Deus, de procurar fazer o bem, fazer o que é certo, de viver o que você pode viver, precisa ser feito, Gleise. Porque eu não sei como vai ser o amanhã mais. Antigamente nós já imaginávamos o Natal, Agora eu não estou nem pensando nisso. E as pessoas que eu converso também não estão pensando nisso. Mas o que nos alegra a alma é saber do Deus que nós temos, do Deus que cuida da gente, do Deus que está no nosso amanhã, do Deus que nos permitiu estarmos aqui nessa tarde, né? Preparando essa aula, trazendo experiências assim que... porque fazemos questão, Gleise, de apresentar, porque a classe de discipulado que está caminhando na fé, eu sempre acho legal também trazer profissionais diferenciados no sentido cristão, com uma profissão daquilo, para eles entenderem como é que nós atuamos também fora, porque a mesma essência de sermos cristãos dentro da igreja, muito mais nos é cobrado lá fora. Com certeza. Não é, Gleise? Com certeza. Porque as pessoas olham, tem aquela confiança em nós, imagina. Chega alguém lá, puxa, mas justo aquela mente tanto, falando... Então é complicado. Então a gente tem que viver em sinceridade, em lealdade, em comunhão com todos, com Deus, né? Já deu o tempo, Gleise, olha o tempo. O tempo hoje correu, os irmãos não sabem, mas Gleise também chora dando aula, não é só eu. Muito. Não é só eu que choro, e é bom, né, ver alguém que chora também dando aula, porque não tem uma aula que eu não derramo lágrima, Gleise. Porque falar das coisas de Deus é lindo, gostoso. É muito lindo. E não é só gostoso falar, é viver. Viver, melhor ainda. Então, quando você fala, você vive, é uma coisa que não se explica. Não tem como explicar, mas o que eu sempre digo, né? Não é o profissional,
Não tem como separar o profissional, vou separar, eu sou advogada e eu não sou crente. Não. Não tem como. Não tem como. Tem que andar junto, né? Andar junto. E é melhor ainda, porque o olhar é diferenciado. Muitos me procuram assim, eu sei que a senhora é uma excelente profissional e uma mulher de Deus. Isso é muita responsabilidade, muita. Muita, pesa. Porque pesa, e pesa. Eu digo que quando coloco essa palavra mulher de Deus, nossa, a responsabilidade para mim é muito mais do que a profissional. Porque o profissional ele pode errar. O cristão não pode? Pode. Todos erramos. Só que você tem que tentar errar menos. E é difícil. É muito difícil. Mas tudo é para honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que nós venhamos diminuir e que Ele venha crescer nas nossas vidas. Cada vez mais. Independente da sua profissão. A palavra do Senhor nos fala que o trabalho dignifica a espécie humana, o homem. Exatamente. Mas nunca queiram separar o seu profissional, ou seja, Jesus, fica aí de lado que agora eu vou trabalhar. Não, Jesus, vamos comigo. Porque Moisés, quando... É uma passagem que eu gosto bastante, né? Quando Jesus chegou e falou para ele assim, olha, eu não vou... Eu já fiz muitos milagres, esse povo reclama demais, né? Eles murmuram, toda hora fica murmurando. Vou mandar os anjos com você, mas eu não vou mais não. Aí ele olhou e falou, não. Eu só vou se o Senhor for comigo. Mas os anjos vão com você. Não, mas eu não quero anjo, eu quero a tua presença. E o que nós temos que querer todo dia, independente da tua profissão, é a presença do Senhor. É ela. Não queira clientes bons e esqueça da presença do Senhor. Porque às vezes aquele cliente que aos teus olhos é bom é capa. Ele vai te afastar da presença do Senhor. Então quando o cliente chega no escritório, eu falo assim, Senhor, tu tá comigo? Sabe, eu e Deus, eu tenho uma forma de conversar com o meu amigo, que ele é meu amigo, que não me larga nunca. Verdade. Meu network, que tem muitos que procuram lá fora amigo e esquece do seu verdadeiro amigo que não e eu falo, deixa. Senhor, você tá comigo? O Senhor vai junto comigo lá naquela audiência, Pai? O Senhor não vai se afastar, não. Eu não quero o anjo, não. Eu quero o Senhor mesmo. Então é isso que nós temos que, independente da sua profissão, queira Jesus ao seu lado. Queira Jesus te capacitando. Queira que Ele te mande clientes, independente da tua profissão, que Ele que venha estar com você. Porque Ele é o grande eu sou. E Ele faz o que eu e você não podemos fazer. Ele faz. Ele vai além, muito além, né? De geração a geração. E Ele foi e continua sendo. Então nunca se esqueçam. Não queira aparecer mais do que Jesus. Não queira, olha, eu fiz aquele processo, deu tudo certo. Eu fiz, porque eu preciso melhorar o meu network, eu preciso falar que eu sou. Não é nada. Grande é Ele. Somente Ele. Esses bracinhos aqui, sem Jesus... Não vai. Não vai. A caneta que Ele assina. Eu falo para os meus clientes que eles têm que entender que decreto na minha e na sua vida quem der é Jesus Cristo. O homem ele pode sentenciar, mas o decreto final é somente um que pode dar, Jesus Cristo. E Ele honra a palavra, Deus honra a promessa, é fiel. Honra. E vale a pena depositarmos a Ele a nossa confiança, andarmos com Ele e tudo que fizermos, perguntarmos, Senhor, o Senhor está nisso, eu posso isso. Eu aprendi com um longo tempo que não fazer mais nada sem a palavra. Não tenho mais pressa de nada, Gleise. Se Deus não me falar, não adianta. Pode vir qualquer proposta, qualquer coisa. Mas é o correto. Eu espero. Enquanto não vier, e o que é de Deus é verdadeiro, e acontece. Não é porque eu não que eu posso perder. O pessoal fala, você vai perder a oportunidade. Não, se é de Deus, a gente não perde. Essa oportunidade, ela foi criada por Deus. Por Deus não vai perder. Eu já tive situações de clientes assim, que aos olhos da sociedade, eram clientes excelentes, que muitos profissionais queriam ter.
Só que eu senti que não era de Deus aquilo ali. Já pensou se Eu tivesse senti que não era. E eu falei, eu não vou dar essa brecha. Gleise, Eu não vou dar essa brecha. Depois. Grande, muito grande. Às vezes porque podiam te induzir a mentira, porque algumas situações de processo acaba... tem muitos profissionais que falam assim, né? Veja bem. Entendeu? Veja bem, né, doutor? Eu falo, não, veja bem não. Tem que ganhar, mas eu digo assim, daqueles mais avante, né, Gleise? Muitos. Ai, Gleise, tem que acabar, né? Puxa. Vamos acabar, né? Olha, Gleise, foi um prazer ter você aqui conosco. Obrigada. Oportunidade. Que Deus abençoe tua vida por abrir um espaço, gente. Essa semana para ela foi uma semana assim, quando ela me falou que tinha que ler um artigo de 2.000 folhas, é isso? 3.000 folhas. 3.000 folhas. Eu disse, Gleise do céu, eu fiquei, Senhor, ajuda, E porque ele ajudou. Graças a Deus, como sempre, era dele mesmo esse momento para nós, né, Gleise? Deus, ele prepara tudo. E eu falei, meu Deus, como que eu aceitei? E agora, como vai ser? Mas como já estava na agenda dele, ele preparou tudo e foi tudo para honra e glória do Senhor. E foi tudo uma bênção. Mas antes de você se serve como dica, né? As pessoas falam, fica a dica. Se serve como dica. Antes de você levar o seu problema para o profissional, leve para Deus. E peça para Ele capacitar um profissional para resolver o seu problema diante das Escrituras, dentro das Escrituras de Jesus Cristo, para que aquilo não venha trazer uma brecha, você não venha abrir uma brecha e deixar de receber muitas bênçãos. Porque às vezes nós damos permissão para o inimigo entrar com simples concessões. Exato. Então, se serve como dica, antes de procurar qualquer profissional, não só da área do direito. Pergunte para Deus, qual é o profissional? Prepara o profissional para mim? O Senhor, Ele prepara. Existem muitos que querem construir o castelo da noite para o dia. E aí constrói com a areia da praia. Que a nossa areia, o nosso concreto, vem estar na palavra. Amém. Amém? Amém. Que Deus abençoe e obrigado pela oportunidade. Gente, foi bênção aqui, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado, né? Aproveitem, né? Aliás, aqui o que passamos para vocês, porque foi muito bem-vindo, Gleise, que eu acho importante as pessoas também conhecerem o outro lado, né? Da palavra, orientação do que precisa fora, porque estamos na terra, estamos vivendo, né, Gleise? Então a gente tem que estar ligado, né? Como diz os jovens, vamos estar ligados em tudo. E que o Senhor Jesus os abençoe. Vamos aqui agradecer também o pastor Beto, né? Sim. O pastor Demétrio aí, que sempre apoia em tudo. Apoia, Gleise, eu contei para ele, vamos orar, eu tenho certeza que ele orou, por isso tem sido bênção também para nossas vidas, né? Deixando aqui um abraço aí para os meninos da nossa classe, do Discipulados, também já avisar que eu não estou roubando a Gleise aqui para os Discipulados, se eu pudesse roubava todos que vêm aqui, porque é bênção para as nossas vidas. Que Deus os abençoe, uma ótima semana em Cristo, Deus os abençoe.